lá perto das regiões do Congo, na África, que esse evangelho tem a ver com as pessoas, diferentes cidades, diferentes regiões, línguas, culturas, o que isso tem a ver com a humanidade, o que tem a ver Jesus com as pessoas. E João vai mostrar que a nossa relação, a relação de toda a humanidade, de cada indivíduo com Jesus, é bastante séria. Crer ou não crer em Jesus faz total diferença na vida de cada indivíduo, de cada ser humano. Crer ou não crer em Jesus. Isso é essencial e extremamente importante. Porque dependendo da resposta que alguém dá a Jesus, isso vai afetar diretamente a sua vida, a sua morte e, acima de tudo, a sua eternidade. A forma como você responde a Cristo, crendo nele ou não crendo, vai afetar totalmente. É por isso que João escreve esse evangelho, para mostrar que ele é o Filho de Deus, que crendo nele, tenhamos vida. Nós vamos iniciar hoje uma série de exposições do Evangelho de João. São muitos capítulos, não sei se a gente vai conseguir terminar, mas vai depender aqui do nosso fundamento. Mas o propósito é que a gente se aprofunde mais na pessoa de Cristo, no entendimento do Evangelho, daquilo que ele deixou para nós. Portanto, tendo em vista esse contexto que nós trazemos do Evangelho de João, ele que vai fazer uma defesa aqui da divindade de Jesus, gostaria de meditar com os irmãos hoje nesses 5 versículos, refletindo um pouco sobre Jesus, o divino Salvador. Observem comigo que no início do livro, João diz no verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A primeira coisa que João vai fazer aqui nesses 3 versículos é defender a divindade de Jesus. E novamente, vejam a importância disso que estamos falando. Porque se Jesus é Deus, então significa que tudo quanto ele falou é a verdade. E portanto, todos aqueles que não creem nele e que não vivem para ele, certamente estarão sob grande juízo. Se por outro lado eles só foram homem, então não faz diferença crer ou não crer. Mas a afirmação de João aqui é bastante séria e bastante contundente. Ele diz: Jesus é de fato Filho de Deus. O texto inicia dizendo: no princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. E essa expressão no princípio nos lembra do primeiro livro da Bíblia, no versículo 1, quando Gênesis diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ele está apontando justamente para aquele período. Mas vejam, ele diz: no princípio era o Verbo. Ele já existia antes sequer de o mundo ser criado. A primeira coisa, então, que João afirma aqui a respeito de Jesus é que ele é eterno. Ele partilha da mesma eternidade que o Pai. Ele não é um homem. É interessante também porque João ele foi o último evangelho a ser escrito, conforme a gente disse aqui, provavelmente no ano 90 depois de Cristo, quando João já estava velhinho. E é provável que ele conhecia os outros evangelhos, o de Marcos, o de Lucas e o de Mateus. E todos os outros evangelhos ou começam com a genealogia de Jesus ou com o relato do seu nascimento. Mas João inicia mostrando que o ministério de Jesus ele não se iniciou aqui na Terra. Ele volta ao tempo da eternidade. Ele vai muito antes da época do período dos romanos. Ele volta para antes mesmo do princípio. Antes mesmo da criação de todas as coisas, Cristo já estava lá. Ele já era. E aí essa expressão do verbo era, do princípio era o verbo. Essa expressão era, ela indica que ele já existia. O que significa que o verbo era? Significa que ele já existia antes de tudo. E essa expressão, esse verbo, ele lembra muito o próprio nome de Deus. Quando Deus se revela a Moisés pergunta: quando o povo de Israel me perguntar quem te enviou e qual o nome do Deus que te enviou, então vocês dirão: eu sou. Ou melhor, Moisés dirá para ele: eu sou o que envio. Então Deus, eu sou aquele que é autoexistente. Ele é eterno. Ele não está preso à matéria, ao tempo, ao espaço. Ele é, antes de tudo, ele é autoexistente. Ele não depende de nenhum outro ser, de nenhuma outra criatura. E o texto está dizendo que o verbo, ele era, ele já existia. É a ideia que é autossuficiente. Alguém que existe por si mesmo e não depende de outro para existir. E essa expressão eu sou, ela é utilizada cerca de 24 vezes aqui no Evangelho de João, se referindo a Jesus. Jesus constantemente diz nesse Evangelho: eu sou, eu sou, eu sou. Ele vai dizer: eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo. Jesus faz várias dessas afirmações.
No capítulo 8, versículo 57 e 58, por exemplo, ele vai dizer: perguntaram, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Porque Jesus tinha dito: Abraão, quando viu a minha vinda, ele exultou, ele se alegrou. Eles dizem: você não tem nem 50 anos, como é que você viu Abraão? E Jesus disse: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus está utilizando o mesmo nome de Deus que ele se revelou a Moisés. Jesus está afirmando: eu já existia antes de tudo, eu sou eterno. Eu não passei a existir, eu não fui criado. E aí, se os irmãos leem a continuação desse texto, vão ver que os judeus vão pegar em pedras para apedrejarem Jesus, porque eles consideravam isso uma blasfêmia. Um homem está dizendo que é Deus. Mas aí nessa expressão aí, do princípio era o verbo. Por que João chama Jesus de verbo? João é o único apóstolo, é o único discípulo de Jesus, e se refere a ele como verbo. Você não tem Paulo, você não tem Pedro, você não tem Tiago, você não tem Judas, você não tem nenhum dos outros evangelhos se referindo a Jesus como verbo. O que então, o que ele queria dizer com isso? O próprio texto ele não dá essa explicação, ele não diz por que ele chamou Jesus de verbo. Mas aqui eu vou seguir a mesma linha do reverendo John MacArthur. Ele vai dizer que o verbo é um título que João dá para Cristo. Ele representa algo em relação àquilo que Jesus faz. Da mesma forma que Deus chama a gente de filho, ele é o nosso pai. Mas a gente não nasceu diretamente de Deus. Ou quando a Bíblia diz que Jesus é o noivo e a igreja é a esposa, a gente vai se casar com ele literalmente? Claro que não. Mas essa relação está simbolizando a fidelidade entre o marido e a esposa. Ou quando ele nos chama de servos, ele é o nosso Senhor. A gente é servo ou filho. Então percebam que nessa linguagem, nesses títulos que são dados a Deus, é para simbolizar alguma atitude dele para com cada um de nós. E por que então ele chama de verbo bom? Porque verbo é a própria expressão de Deus. Se a gente olhar para Gênesis capítulo 1, a gente vai ver que tudo quanto Deus cria, ele cria por meio de sua palavra. Tudo quanto ele faz, ele ordena e as coisas passam a existir. E essa palavra verbo aqui no grego, o logos, talvez muitos aqui já tenham ouvido falar, essa palavra ela é utilizada pelos filósofos gregos com certo sentido. Os filósofos entendiam que o mundo ele foi criado por uma espécie de um ser impessoal. É o que eles chamavam de razão universal. Os filósofos históricos, por exemplo, falavam isso. E havia um ser impessoal que criou todas as coisas. E aqui João que diz a mesma palavra, logos, pode ser traduzido tanto como verbo ou como palavra, para indicar que, na verdade, essa razão universal, esse ser que formou tudo, ele não é um ser impessoal, muito pelo contrário, ele é pessoal. É um ser com inteligência, com intenção, com sentimentos. É uma pessoa. O verbo é uma pessoa. Não é uma ideia, não é uma abstração. É um ser, é uma pessoa. Outra associação que a gente pode fazer é com os próprios judeus. Todo judeu que lê esse texto aqui, ele iria pegar a referência. Porque, por exemplo, a NVI ela não vai traduzir como verbo. No princípio era o verbo, mas vai traduzir como no princípio era a palavra. E se a gente olhar para o Antigo Testamento, a gente vai ver que essa expressão veio sobre mim a palavra do Senhor, como os profetas utilizam, indicando que Deus tem algo a comunicar com o seu povo. Essa expressão veio sobre mim a palavra do Senhor, veio a palavra do Senhor, é utilizada constantemente no Antigo Testamento para indicar a expressão de Deus, aquilo que ele quer dizer, a sua vontade. E se a gente olhar para o Novo Testamento, conforme a gente leu aqui na liturgia, o texto de Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, o texto diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, destes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, a maior expressão da palavra de Deus, da revelação dele, é o próprio Filho, Jesus Cristo. Aquele que já habitava com o Pai na eternidade, se fez carne e habitou entre nós. É isso que o versículo 14, aqui do capítulo de João, vai falar. Ele se fez carne e habitou entre nós. A revelação, a maior expressão de quem Deus é, estava em Cristo Jesus, quando ele veio até aqui e entrou entre nós. Então, quando ele utiliza essa expressão, verbo de Deus, ele está dizendo, ele é a maior expressão de Deus. Ele é a maior expressão da palavra de Deus. Não é que Jesus foi criado com uma palavra que Deus falou e Jesus passou a existir. Ele não passou a existir, porque o texto acabou de dizer que ele era. No princípio era o verbo, ele já existia, ele não foi criado.
Quem acredita que ele foi criado são os testemunhos de Jeová. Ou na igreja primitiva, um grupo que eram chamados de arianos. Eles acreditavam que Jesus foi criado, mas a igreja ela entendeu isso como heresia. Mas não só isso, o texto também diz: o verbo estava com Deus. E quando ele disse que o verbo estava com Deus, ele está fazendo claramente uma distinção entre as pessoas. O verbo é um ser, é uma pessoa, e Deus é outra pessoa. Isso já refuta outra heresia também, outro falso ensino, que é o que chamam de modalismo. O que significa modalismo? São os cristãos que acreditam que Deus e Jesus é uma mesma pessoa. Ou seja, uma hora Deus se faz de pai, outra hora Deus se faz de filho, outra hora ele se faz de espírito. É semelhante à água que fica mudando de forma. Uma hora ela vira gelo, depois fica líquido, depois vira um gás. Só que não é isso, são pessoas diferentes. Porque se fosse uma mesma pessoa que fica tomando formas diferentes, como é que a gente explicaria o batismo de Jesus? Ele é batizado, então a voz do céu, o Pai diz: esse foi meu filho amado em quem comprazo. O Espírito desce como uma sobre ele. São pessoas diferentes, não é uma pessoa que fica mudando de forma. Então percebam aqui, quando o João ele diz: o verbo estava com Deus, ele está dizendo, são duas pessoas diferentes. E eles estão num relacionamento íntimo. Não são a mesma pessoa. E então ele diz: o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aí agora parece que o texto fica confuso. Como é que ele está com Deus e ele é Deus? Como é duas pessoas ou é uma? E agora, como é que a gente tem isso? É aí que a gente vai ver que a Trindade é uma das coisas mais difíceis de compreender. A gente não vai conseguir construir um raciocínio lógico que explique tudo. Mas para facilitar a gente aqui nesse texto específico, a gente pode fazer o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se a gente mudar a primeira expressão de Deus aqui que aparece no texto e colocar Pai, talvez fique mais fácil para a gente entender. Se a gente lesse, por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com o Pai, e o verbo era Deus. Porque veja, o texto está afirmando que o verbo é Deus. Cristo Jesus é Deus. Ele é eterno, ele partilha da mesma natureza, dos mesmos atributos de Deus. Um ser eterno só pode ser Deus. Mas ao mesmo tempo ele diz: ele também é Deus. Qual a ideia aqui? A ideia é que Deus é só um, mas ele subsiste, ele existe em mais de uma pessoa. O Filho é Deus, o Pai é Deus. Vejam, por exemplo, que alguns textos que vão falar sobre isso. Em João capítulo 17 é um dos mais claros, quando Jesus diz assim, na oração sacerdotal. João capítulo 17, versículo 5. Jesus diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Percebe a minha referência agora? Antes que houvesse mundo, eu estava na glória com o Senhor. É a referência entre as pessoas. E talvez você pergunte: onde é que está o Espírito Santo aqui? O texto está fazendo uma distinção entre dois seres eternos, e ao verbo aqui que ele destacar, ele é Deus. Se a gente for para Gênesis capítulo 1, que o texto parece fazer uma referência no princípio, a gente vai ver lá que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Alguns vão entender, por exemplo, que no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Aí já é um forte indício da Trindade, porque Deus coloca o verbo no plural. Ele diz: façamos, tem alguém fazendo, participando do ato de criar juntamente comigo. E alguns entendem que essa seria uma forte referência à Trindade, já no Antigo Testamento. Então percebam que João está deixando claro aqui: esse Jesus que os irmãos que foram endereçados, esse Evangelho, esse Jesus, ele não é simplesmente único, mas ele é Deus, ele já existia antes dos tempos eternos. Ele estava com Deus e ele era Deus. E aí, os irmãos, se olharem para o verso 2, vão ver que João ele deixa de forma mais clara. No versículo 2 ele diz: ele estava no princípio com Deus. Novamente, ele está fazendo essa distinção de pessoas. Só existe um Deus, mas há duas pessoas na divindade. E vejam que Jesus ele mostra atributos divinos, seja a eternidade, seja o fato de ele estar juntamente com Deus, e o próprio texto afirma diretamente que ele é Deus. Uma das formas, talvez, se você se perguntar como é que eu mostro que Jesus de fato era Deus, é só você observar em Jesus atributos que somente Deus tem.
A gente vai ver Jesus na Bíblia perdoando pecados. Quem é que perdoa pecados sendo Deus? A gente vai ver Jesus, por exemplo, recebendo adoração. Quando os anjos na Bíblia recebem adoração, eles rejeitam imediatamente, porque eles são criatura, mas Jesus aceita. Então a gente vê Jesus demonstrando atributos divinos. E agora no versículo 3, mais um atributo vai ser destacado do Verbo, de Cristo. E esse atributo é o atributo de Criador. O versículo 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O Antigo Testamento afirma várias vezes que Deus criou o mundo, que Deus fez todas as coisas. E agora Jesus está dizendo que foi o Verbo, e esse Verbo é Deus. Ele está dizendo então diretamente: Jesus, ele criou todas as coisas. Jesus, ele é Deus. Mas claro que isso é difícil de achar. Mas a gente tem outros textos também que falam a respeito disso. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Romanos 11:36 também diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então, o que Paulo está fazendo aqui é afirmando aquilo que João está afirmando aqui no seu Evangelho. Todas as coisas foram criadas por ele, por meio dele, para ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E veja que nesse verso 3, João ele faz uma estrutura aqui dupla, porque ele diz: primeiro, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Imagine qualquer coisa que você pode ver ou pensar. Imagine qualquer coisa que você possa nomear nesse universo. Tudo que você pensar foi feito por Cristo. Nada foi feito sem ele. E não há nada que você possa pensar que não tenha sido feito por ele. Essa é a ideia aqui. João repete a mesma ideia com uma estrutura diferente, mas simplesmente para deixar claro que Cristo criou todas as coisas. Nada foi feito sem ele. E esse texto aqui de Colossenses que eu li, ele é interessante porque ele mostra que o mundo não é simplesmente material. Quando a gente olha para o Gênesis capítulo 1, a gente vê Deus criando os céus e a terra, os mares e os animais. Mas aqui Paulo mostra que ele criou até mesmo as dimensões celestiais, invisíveis, anjos, principados e potestades. O mundo espiritual também foi criado por Cristo. Ou seja, diante disso tudo aqui que João está falando, existe alguma dúvida de que Jesus Cristo é Deus? Ele está claramente aqui afirmando a divindade de Jesus. Ele é Deus. Ele é Deus. Não existe outra perspectiva sobre Jesus que possa ser aceita, a não ser essa daqui que João apresenta. Mas ok, a partir agora do verso 4 e 5, João ele vai trazer outro aspecto sobre o Verbo. Inclusive, nos primeiros 3 versículos, ele mostrou atributos divinos, a eternidade, ele sendo Deus, sendo o Criador e o sustentador de todas as coisas. Agora, no versículo 4 e 5, ele vai mostrar que esse Cristo, esse Verbo, ele além de ser Criador, ele também é Salvador da sua criação. Versículo 4 diz: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. O que é que ele quer dizer isso com a vida estava nele? Estava nele aqui, no Verbo. A vida estava no Verbo. E se a gente olhar os versículos anteriores, a gente acaba de perceber que João está falando do princípio, quando todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por meio de Cristo. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, quando ele diz a vida estava nele, a gente pode pensar: ora, se ele criou todas as coisas, isso significa que tudo aquilo que tem vida vem dele. Ele é a fonte da vida. Os animais, os homens, as plantas, tudo aquilo que tem vida vem dele. Mas não só a vida material, conforme nós olhamos, mas a própria vida espiritual, entidades, seres celestiais, anjos e demônios, tudo foi criado por Cristo. A vida estava nele. Ele é o princípio da vida. E quando fala de vida, não é simplesmente que ele deu vida, sobrou e agora foi-se embora, mas que ele sustenta a própria vida. Em Atos 17:28, quando Paulo ele prega no Areópago para os atenienses, ele diz: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum de vossos poetas tem dito.
porque dele também somos geração. Dele vivemos, movemos e existimos. Cristo ele não só criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas pela força do seu poder. Se nós estamos sentados, pensando, respirando, isso tudo é Cristo que está fazendo. Ele está nos sustentando. Se ele quiser, ele pode aniquilar a gente rapidamente. O único sopro. É ele que nos sustenta. E é isso que o texto diz: a vida estava nele. Ele sustenta toda a existência. Toda a existência. E se a gente parar agora para pensar que ele criou seres celestes eles não morrem. São seres eternos. Assim como a nossa alma é eterna. E é por isso que quando João ele fala sobre vida aqui no seu Evangelho, e ele fala muitas vezes essa palavra, a maior parte das vezes, ele fala indicando vida eterna. Vida eterna. Ele vai falar cerca de 36 vezes essa mesma palavra. Em João 6,35 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Capítulo 10, versículo 10 ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 11, 25 ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Capítulo 14, verso 6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a fonte da vida, ele é a origem da vida. Dele vem a vida eterna. Então, quando diz aqui que a vida estava nele, a vida também nesse sentido, no sentido eterno. E é por isso que Cristo fala tanto sobre vida aqui nesse Evangelho. E João diz ainda no verso 4: a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E a ideia de luz ela só faz sentido se a gente pensar em trevas. Quando você pensa em luz, ela só brilha estando em trevas. E existe um contraste aqui implícito. A vida era a luz dos homens. A gente pode perceber algumas coisas dessa expressão. O mais provável é que tenha uma referência aqui à queda. Porque se a vida é a luz dos homens, isso significa que se os homens não tiverem a vida, Cristo, eles estão nas trevas. Eles estão na perdição. E essas trevas indicam o próprio mal, o próprio pecado, a própria corrupção. Essa vida, ela é a luz dos homens. O que indica, então, que se de um lado, no início, a gente tem o princípio, Deus criando todas as coisas, agora quando ele diz, a vida era a luz dos homens, provavelmente ele já está tendo em mente a queda da humanidade. O pecado de Adão, todo ser humano foi afetado. E agora vive em trevas. Ele caracteriza essa vida como luz, no sentido de esperança. Os homens estão mortos, eles estão em trevas, eles precisam de uma luz no fim do túnel. Quem é essa luz? É o próprio Cristo. Por causa do pecado, todos os homens agora estão condenados à morte, debaixo da ira e do juízo de Deus. Eles precisam de salvação, eles precisam de vida. Tanto vida espiritual quanto a própria eternidade. E sem Cristo, eles não terão essa vida. E é isso que João está trazendo aqui. Cristo, ele é a luz do mundo. Essa luz, ela aponta para a verdadeira vida. E se a gente tentasse fazer uma formulação para sintetizar o que João está falando aqui, é basicamente isso. Ele disse que a luz, que a vida é a luz. Logo, se alguém não tem luz, essa pessoa está nas trevas. E se ela não tem vida, ela está morta. Cristo é tanto a luz quanto a vida. Portanto, se alguém não tem Cristo, ele está morto em trevas. Morto por causa do pecado, em trevas por causa da ignorância. E a condenação é certa sobre todos isso. Por isso que o texto diz, ele é a luz. A vida era a luz. Mas ele diz mais. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E quando a gente pensa em não prevaleceram, é porque, de alguma forma, elas se oporam a Cristo. As trevas não prevaleceram, então isso significa que guerra, inimizade, conflito, confronto. Veja que interessante, ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Ele é a vida, ele é a luz, mas quando ele vem para trazer o quê? O bem aos homens, ele recebe oposição. Ele não é bem recebido. Já está implícito aqui no texto. Ele recebe oposição. John MacArthur vai dizer que aqui é uma referência aos demônios. O próprio Satanás ele vai tentar Jesus no deserto
a gente vai ver vários demônios se manifestando no ministério de Jesus. Mas eu particularmente penso que o texto está falando dos próprios homens, porque os homens vão se opor a Cristo, eles vão zombar, eles vão escarnecer de Jesus, e depois de o prenderem, eles vão humilhar o próprio verbo que os criou e os sustenta. Chega a ser absurdo para pensar nisso, que enquanto eles estão zombando do próprio ser que está dando vida para eles naquele momento. Os próprios homens se opõem. E o próprio livro de João vai mostrar isso. No capítulo 3, versículo 19 e 20, o texto diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Então me parece, quando ele fala de trevas e elas se oporam contra Cristo, é justamente esses homens que endureceram o coração e não receberam Jesus. Se oporam contra ele. O chamaram de blasfemo, de endemoniado, de comilão, de bebarrão, de amigo de pecadores e publicanos. Tentaram difamar Jesus e quando conseguiram prender, humilharam. Eles se oporam. Mas o texto diz, no versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Porque da mesma forma que o sol, quando ele sai, ele se põe, é agora que as estrelas elas se destacam. A luz ela se destaca na escuridão, ela brilha na escuridão. E as trevas elas não podem vencer a luz. Da mesma forma, quando Cristo, o Deus Santo e Perfeito, se encarna e se faz homem, agora a evidência da santidade dele resplandece ainda mais diante de um mundo de pecadores e homens ímpios. Diante de um mundo onde todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz a um que não tem pecado. Ele resplandece e ele brilha e traz luz para os seus eleitos, para aqueles que creem nele, seus discípulos e muitos dos outros que o ouviram e viram e creram. O texto, versículo 5, conclui dizendo que as trevas não prevaleceram contra ele. No final, Cristo venceu. As trevas não puderam o deter. Sejam as potestades malignas dos demônios. Cristo envergonhou o diabo que o tentou, mas não conseguiu seduzi-lo. As autoridades humanas que o mataram, mas ele ressuscitou, vencendo a morte. E todos esses homens que se oporam a Cristo, no final, eles não prevaleceram. O mundo, o sistema, o diabo, nada pôde prevalecer contra Cristo. Ele venceu, conquistando assim a vitória para a glória de Deus Pai. E a conclusão é que, ao morrer na cruz do Calvário e ressuscitar no domingo, Cristo mostrou que ele de fato era Deus. Ele de fato provou quem ele disse que era. O Verbo encarnado, nada pôde prevalecer contra ele. O mal, as trevas, ninguém pôde prevalecer contra Cristo. Então, escrever esses 5 versículos aqui, João já deixa de forma mais evidente possível que Jesus de fato é o Cristo, o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado, o Verbo que já estava na eternidade juntamente com o Pai. E então, meus irmãos, a partir desses versos que nós expomos, nós podemos tirar algumas lições para as nossas vidas. Deixe-me tirar apenas 3 lições para a gente refletir. Em primeiro lugar, esse texto ele nos mostra a termos reverência com uma pessoa de Cristo. Reverência. A tendência das pessoas em geral é ver Jesus simplesmente como um homem. Ele é simplesmente um homem. E até mesmo nós que somos cristãos, imaginamos uma imagem de Jesus, seja aquele do cabelo longo e olho azul, ou Jesus europeu, ou não importa quantas pinturas tem por aí, mas a gente tende a associar nossa mente a Jesus simplesmente com uma figura de um homem. Então não levamos a sério quem de fato ele é. Os reformadores, por entenderem bastante essa doutrina, é que eles foram muito cautelosos e tomaram até algumas decisões que para alguns seriam controversas, mas com todo cuidado para não pecarem contra Deus. Alguns deles, por exemplo, eles seguem uma linha onde eles entendem que até fazer imagem e desenhos de Jesus seria um pecado contra Deus. Porque o segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Quando o povo de Israel fez o bezerro no deserto e adoraram aquele bezerro, não era que eles estavam dizendo, isso é outro Deus. Eles estavam dizendo, esse é o Deus que vos tirou
do Egito, fizeram uma imagem para Deus. Deus disse: eu não aceito imagens. Por acaso vocês viram alguma forma quando eu me manifestei para vocês? Portanto, tão cuidadosos que eles estavam, que eles disseram: é melhor você quer fazer desenho de Jesus, imagens, escultura, nada disso, para não quebrar o segundo mandamento. Independente se alguém concorda ou discorda, há discussões, se pode ou não pode, o fato é que eu estou destacando aqui o zelo e a reverência por Jesus fez com que eles tivessem todo o cuidado. Será que é bom arriscar fazer ou não fazer imagens? Eles entenderam: é melhor a gente não arriscar, para no final a gente não estar quebrando o segundo mandamento. Independente da sua opinião sobre isso, o fato é, a reverência faz que você tenha muito cuidado para não ofender a Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus, não é simplesmente um homem. Da mesma forma, por Ele ser Deus, enquadra-se também aqui no terceiro mandamento: não falar, não tomar o nome de Deus em vão. Piadas com Cristo, figurinha com Jesus, fazendo brincadeira com Jesus o tempo todo, como se Ele fosse simplesmente um homem qualquer, um sábio que você pudesse brincar. Mas você está falando do próprio Deus, o Verbo eterno que criou todas as coisas, que fez todas as coisas, que veio, se encarnou e morreu por nós numa cruz. Então você brinca com Deus e você não faz a mínima ideia de com quem você está brincando. É o próprio Deus, Ele vai cobrar cada um de nós por esse tipo de coisa. Por isso que Salomão vai dizer: quando se apresentares diante de Deus, sejam poucas as tuas palavras, porque tu estás aqui na terra, mas Deus está no céu. Ele vai examinar cada palavra, cada pensamento, cada atitude nossa. Mas quando a gente brinca, talvez é porque a gente não entendeu que de fato Ele é Deus. A gente está imaginando Jesus como um irmão mais velho. Jesus é simplesmente está um pouquinho acima de Paulo, eu acho, de Moisés. É só isso. Você não compreendeu que Ele é o próprio Deus, que Ele dá vida, que Ele sustenta. Se nesse exato momento quiser dar um ataque cardíaco em você, tirar todo o seu fôlego, acabar, destruir a sua vida, Ele pode fazer isso num dia e ainda jogar você para sofrer eternamente no inferno. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Portanto, devemos ser reverentes com o nosso Deus e Criador. É por isso que nós louvamos o nome de Jesus aqui. Porque se Ele não fosse Deus, a gente estaria cometendo idolatria e blasfêmia. Só há um Deus. E é por isso que nós louvamos e adoramos a Jesus. Porque Ele é o próprio Deus. Em segundo lugar, o texto também, Ele nos ensina que nós devemos louvá-lo por quem Ele é. Imagine uma pessoa que tem que cuidar de alguém enfermo e doente. Então ela vai lá, dá banho na pessoa. Imagina uma pessoa muito debilitada. Ela dá banho, ela cuida, ela tira recursos do seu próprio bolso. Ela, em vez de sair para aproveitar as coisas, ela tem que cuidar daquele enfermo. E ela dá o medicamento necessário. E ela gasta toda a sua energia e tempo, disposição e recursos e afetos que se entrega para cuidar daquele outro ser humano. E há muitas pessoas nesse mundo que fazem isso. Alguns pagos, outros de graça, por serem familiares. Mas uma coisa é certa: todo mundo que faz isso ganha um tipo de admiração mesmo. Poxa, admira essa pessoa, como ela cuida da outra, ou como ela é dedicada, ou como ela é atenciosa, ou como ela se dedica e gasta suas energias, seus esforços, seus recursos para cuidar de outro. Então, admiramos e louvamos essas pessoas. Mas, novamente, quando a gente entende que Cristo Jesus é Deus, nós devemos entender que Ele está fazendo isso exatamente conosco desde o momento que nós nascemos, desde o momento que nós fomos concebidos no ventre de nossas mães. Ele nos sustenta, Ele cuida de nós, Ele despende sua energia. Lembram da mulher quando tocou em Jesus? Ele disse: de mim saiu o poder. Ele nos sustenta pela força do seu poder. Ele cuida de nós com afetos, com todo cuidado, com toda atenção, com todo tempo. Ele não descansa. Mas a gente olha para ele e diz: isso é fácil para ele, então deixa para lá. Não vou adorar. Não reconhecemos o favor e a graça de Deus em nossas vidas. Mas quando vemos outras pessoas fazendo isso, então a gente louva e admira. Os ímpios, eles não temem a Deus. Alguns odeiam a Jesus, blasfemam Jesus, brincam com Jesus. Outros simplesmente o veem como mestre da moral. Há ainda aqueles que até dizem que creem em Jesus, mas não querem assumir nenhum compromisso com Ele. Todos esses estão sendo ingratos. Por não reconhecerem que Jesus Cristo é Deus, eles não percebem que o próprio fato deles terem neurônios para pensar e criticar Jesus vem do próprio Jesus, que dá essa capacidade a eles de pensarem. O fôlego que eles têm para respirar e aproveitar das coisas desse mundo, quando eles dizem: não, eu não quero seguir a Jesus, eu vou aproveitar o mundo. Mas essa capacidade de aproveitar o mundo e as coisas do mundo que você vai aproveitar
todas elas vêm de Cristo. Sem Ele, nada podeis fazer. Mas mesmo assim, elas não querem tomar um compromisso com Cristo. Querem viver para si mesmas. E não dão a honra e a glória devida a Ele. Mas quem entende que Ele de fato é Deus, então olha para Cristo com o coração agradecido, e o louva e o adora, e o segue, se prostra diante dele. Vejam a importância de entender quem Jesus é. Em último lugar, o texto dele nos convida a acreditar nele. Os irmãos puderem observar, João capítulo 8, versículo 24. Jesus vai dizer, João 8, 24: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, vocês querem morrer nos seus pecados? Vocês querem passar a eternidade no inferno? Mas certamente irão, se não crerem que Jesus Cristo que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus. Se não crerem que Ele não há vida, vocês morrerão nos seus próprios pecados. O convite de Cristo, então, é que todos nós creiamos nele, de fato Ele é, e assim tenhamos vida. Esse mesmo capítulo de João, no versículo 12, o texto diz: Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Crendo nele, nós recebemos vida. Somos feitos filhos de Deus. Esse é o convite, essa é a mensagem que Cristo nos ensina. Devemos crer que Ele é. Amém? Amém. Vamos orar e após isso louvar mais um pouco. Senhor, nós damos graças, Pai, pela tua vontade, por essa palavra, e te rogamos, Senhor, que possamos compreendê-la e viver de acordo com ela. O Senhor veio, tomou forma humana, se colocou no estado de humilhação. Isso tudo para salvar pecadores como nós. Muitas vezes, ó Pai, com o coração ingrato, não conseguimos perceber as dádivas do Senhor. Não paramos para pensar em tudo que o Senhor tem feito por nós. Não paramos sequer para refletir que o próprio fato de estarmos aqui em pé com saúde e adorando é graça do Senhor nessa vida. É Cristo que nos sustenta, que nos dá força, que nos dá sabedoria. Por isso, ó Pai, que possamos com o coração grato te adorar e te servir, louvar o teu nome e te buscar como tu eterno. Crendo que, de fato, Jesus Cristo, a quem revelaste, é o Filho de Deus, o Senhor que falou em nossos corações, por meio do teu Espírito Santo. Pai, cuida do teu povo, abençoamos cada um de nós. É isso que nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus. Na graça do Senhor. Amém. Amém.